18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, 6 horas em ponto em Manaus. Muito boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você que está ligado aí na melhor de Manaus, Mix FM 100,7. Começa agora o programa 18 horas. Vamos juntos com você até às 7 da noite, trazendo aí a informação até você. Aqui é o espaço do jornalismo sério com responsabilidade, feito especialmente para você ouvinte. Carlos Júnior, Karime e Cid Soares e a equipe do 18 horas da Mix com você. Vamos juntos com a informação, não é isso? Karime Leão no clima do Halloween, né, Karime Leão? Claro, estamos juntos até às 7 da noite. É pra você muito boa noite nesse dia 31, é dia das bruxas, gente. Halloween. Soltem as bruxas. Uhul! Muito obrigada pela sua companhia. Estamos juntos até às 7 da noite com muita informação e reportagens exclusivas que você só escuta aqui no programa 18 horas. E hoje tem a especial pra galera do Mano, né? Isso mesmo. Luciano, daqui a pouquinho a gente fala. Muito boa noite, Cid Soares. Boa noite. Estamos esperando os doces, né? Os doces, porque travessura já tem todo dia. Travessura a gente faz toda hora, amigo. Então, hoje é só travessura. Ouvintes queridos, se não quiserem que a gente jogue praga em vocês, traga um doce pra gente. Que isso? Halloween, velho. Halloween. Aliás, a Karime, ela tá confundindo o Halloween, porque ela tá toda bonita, né? Fantasiada de gatinha. O Halloween é o contrário, né? É pra eu tô ficar de gato preto, gente. Ah, tá, gato preto. E tem aquele pessoal chato que fala, não é pra comemorar com uma festa americana e por acaso o Natal é uma festa lá de Pindamonhangaba, né? Exato, né? Gente, então chato. Vamos comemorar sim. Você é genial. Chato, né? Natal é de Pindamonhangaba. Quanto mais festa, melhor. Pois é. Importa de onde vem esse troço. Beleza, boa noite, Paulo Castro. Você também tá no clima do Halloween. Você tá daquele da família Adams, né? Com certeza, com certeza. É você. É o tio Chico, né? É tio Chico, é. Você tá fantasiado? Exatamente. Tio Chico. Eu e Cid. Pois é. Não, eu sou um careca lá. Tem que ter careca na parada. Tio Chico não, cara. Tem um outro lá. Eu não lembro o nome. Beleza, Paulo Castro. Boa noite, querido. Pois é, e a galera que tá aí no Mano, hoje eu tenho uma perguntinha. Quem é você no filme de terror? Olha Quem aí. é você, Karime, no filme de terror? Eu já disse que eu sou aquela mocinha, a primeira a morrer. Que sobe as escadas. Sabe aquela que ao invés de procurar arrumar uma fuga, eu vou me encalacrando cada vez mais na mansão Ai, mal meu assombrada? Sou eu. É Aquela verdade. que vai abrindo a esmo, gritando enlouquecidamente. Então sou eu. Sou a primeira a morrer, com E você? certeza. Fester E você, Adams. Cid? É o Mas Fester quem é Adams. você? Fester Adams. Eu sou No filme de Eu sou aquele que morre muito chapado. Sempre tem um que morre muito doido, sempre né? tem um muito louco que Eu não sou sabe nem esse, que tá então. sendo mal assombrado, nem que tá sendo perseguido. Sempre tem um que morre muito louco. doido, né? É. Pois é, olha só, eu quero saber da galera do Mano. Quem é você num filme de terror? Eu tô de olho nas respostas. Quem for mais criativo vai ganhar ingresso de cinema. Daqui Eu a pouco eu esqueci volto. de ver quem era você no filme, mas depois eu vou falar. Vai ver. Beleza, então, 6 horas e 3 minutos em Manaus. Começa agora o programa 18 horas desta quinta-feira, hein? Hoje, dia 31 de outubro de 2019, dia das bruxas. Tá ouvindo 18 horas. Bom, e o dia seguinte, depois da morte de 17 pessoas pela polícia militar no bairro Crespo, zona sul de Manaus, o IML já identificou 16 corpos. 2 eram menores de idade e um tinha 16 anos e o outro 17 anos. A maioria dos mortos tinha entre 19 e 23 anos. Até o início da tarde de hoje, 14 corpos já haviam sido liberados para serem velados pelas famílias. Os outros aguardam a apresentação de documentos ou o contato com as famílias. Apenas um não tinha identificação, isso porque os familiares ainda não apresentaram a documentação dele. Esse caso está sendo acompanhado pelo Ministério Público do Estado. Bom, e a polícia informou hoje mais detalhes sobre o episódio no bairro Crespo. Foram mais de 5 horas de ação da Polícia Militar entre a noite de terça-feira, dia 19, e a madrugada de quarta-feira, no dia 30. Outro detalhe é que, segundo a polícia, o Centro Integrado de Operação de Segurança recebeu 27 ligações para o telefone emergencial 90 com relatos sobre o paradeiro de suspeitos. A polícia diz que teve a participação efetiva dos moradores da área. Participaram da operação cerca de 60 policiais militares das companhias interativas comunitárias da Zona Sul e da Força Tática e das rondas ostensivas Cândido Mariano Rocan.
Garoto, olha só, como nós dissemos ontem aqui no programa, esse caso teve repercussão nacional e teve repercussão internacional. Rodou o mundo. Além de grande quantidade de mortes, foram 17 pessoas numa mesma ocorrência. O que chama mais atenção ainda é a idade dos envolvidos, né? Todos muito jovens, aí numa faixa etária de 16 a 23 anos. As facções estão recrutando cada vez mais, a gente já percebe isso, né? Menores de idade, que são protegidos pelo Estatuto da Criança e Adolescente, e há casos de adolescentes de 14 anos já recrutados por essas organizações criminosas, e muitos ficam presos aos traficantes por causa de dívidas com drogas. É complicado isso, de tudo isso aí é fruto de diversos fatores. Por exemplo, vai da desestruturação familiar, né, que é uma constante hoje em dia, por vários fatores, crise e tudo mais, passa pela falta de perspectiva para esses jovens. A crise econômica é um fator aí muito preocupante, inclusive, a ausência do Estado na periferia com a política pública eficiente. E, claro, é resultado também do fortalecimento dessas facções, né, que estão cada dia mais fortes, cada dia recrutando mais e que movimentam milhões de reais com o tráfico de drogas. Olha, isso é um lance bom para se perceber, né, que a família desestruturada é bom para muita gente. Sim. Não é? Então a gente tem que começar a perceber o que está acontecendo de fato na nossa sociedade. Quando se fala em desestruturação familiar, tem por trás disso tudo questões políticas e econômicas. Então vamos prestar muito mais atenção, principalmente nos seus filhos, né? O que eles estão fazendo? A família está deseducando, mas não está aleatoriamente fazendo isso, né? Existe realmente por trás disso tudo uma ideia maligna e macabra tramando contra as famílias no Brasil, principalmente por parte de facções criminosas. Muita atenção a isso. É isso aí, Cid. Olha, guardadas as devidas proporções, a situação de Manaus e de outras capitais brasileiras está aí muito parecida com as cidades mexicanas, que foram dominadas pelos cartéis do tráfico, onde exercem um poder paralelo. Recentemente, vemos o caso da fracassada tentativa de prender Ovidio Guzmán. Ele é filho do ex-líder do cartel de Sinaloa, El Chapo. Cercados pela milícia, os policiais eles tiveram que soltar o vídeo para não serem executados. Imagina a situação. Negócio feio, né, meu irmão? Olha só. O fato é que a criminalidade de Manaus está absurdamente descontrolada. Os especialistas sustentam que a situação só voltará ao normal se o Estado fizer uma ação planejada, coordenada com outras forças de segurança para combater e desarticular essas facções. Do jeito que está, realmente não dá para continuar. 18 horas. A análise do projeto sobre porte de armas foi adiada para a semana que vem na Câmara dos Deputados em Brasília. A proposta vai tratar apenas de caçadores, atiradores e colecionadores. O repórter Azaf Augusto traz agora a opinião dos deputados federais pelo Amazonas. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, decidiu adiar para a próxima terça-feira, dia 5, a análise do projeto, que torna menos rigorosas as regras para o porte e posse de armas de fogo. Ele afirmou que se os deputados insistissem em votar toda a proposta na quarta-feira, haveria risco de derrota do texto. Os deputados federais pelo Amazonas têm opiniões diferentes sobre o assunto. O deputado José Ricardo afirmou que as polícias devem ser equipadas para o cidadão não precisar andar armado. Ele disse ainda que o Estado não pode transferir sua responsabilidade para a população. Eu acredito que aumentar o porte de armas não vai resolver o problema da violência. As estatísticas estão mostrando que nos últimos anos aumentou o número de assassinatos por arma de fogo e ao tempo também, nesses últimos 3 anos principalmente, que aumentou o número de armas registradas, que aliás agora já passou de 1 milhão de armas registradas. O deputado Capitão Alberto Neto defendeu o porte de armas de fogo. Mas a questão do porte em propriedade, questão de algumas categorias de segurança pública ter direito ao porte de arma de fogo, isso a esquerda não aceita e está tendo um grande conflito. Eu reclamei essa questão, acho que é uma questão ideológica, nunca vai ter um consenso e tem que ser colocado em votação. O presidente Bolsonaro foi eleito com essa bandeira, então o povo já votou o referendo em 2015 para o fim do Estatuto do Desarmamento, então chegou o momento do Congresso decidir. Volto com vocês. E uma das armas para combater a violência é, com certeza, a educação. E na reta final para as provas do Enem 2019, tensão toma conta dos 118 mil inscritos no Amazonas. E a redação, hein?
A redação é o grande pavor dos candidatos. A repórter Odineia Araújo tem mais informações. No próximo domingo, 3 de novembro, os inscritos no Enem vão ter que encarar logo no primeiro dia do exame a temida prova de redação em 56 municípios do Amazonas. A questão é que somente a prova de redação vale até 1.000 pontos e quem se sair bem já sai na frente em vários processos seletivos. A redação é o primeiro critério de desempate na disputa por vagas. Um dos quesitos que mais geram ansiedade é a surpresa do tema da redação. Aí vem o medo de zerar e ficar de fora da disputa por vagas em universidades públicas, bolsa de estudo pelo ProUni ou financiamento estudantil pelo FIES. Outra preocupação dos alunos é com o horário de fechamento dos portões. Aqui no Amazonas, o horário das provas é diferente em 13 municípios do estado. Em Manaus, as provas começam ao 12h30 e encerram às 6 da tarde. Os portões abrem às 11 horas da manhã e fecham ao meio-dia. Em 13 municípios do estado, entre eles Atalaia do Norte, Benjamin Constant e Tabatinga, as provas começam às 11h30 da manhã. No primeiro dia, os estudantes vão ter 5h30 para fazer a prova, isso por causa da redação. No segundo domingo, 10 de novembro, vão ser 30 minutos a menos. As mulheres são maioria entre os candidatos aqui no Amazonas. São mais de 58 mil mulheres e mais de 49 mil homens. Em todo o país, mais de 5 milhões de estudantes vão fazer o Enem este ano. Odineia Araújo para o 18 horas. A juíza eleitoral Kathleen dos Santos Gomes voltou a cassar os mandatos de vereadores de Manaus do PL por fraude nas eleições municipais de 2016. De acordo com a decisão da juíza, os mandatos foram cassados por eles terem sido obtidos mediante fraude nas eleições de 2016 pelo Partido da República, que hoje é o PL. Mais informações agora com Azaf Augusto. A decisão atingiu os vereadores Edson Bentes de Castro, Fred Mota, Cláudio Proença e Mirti Salles, além da suplente Liliane Araújo. O partido é acusado de utilizar candidatura fictícia de mulheres na eleição de 2016. A decisão também declara nulos todos os votos atribuídos ao partido na eleição proporcional de 2016 em Manaus, tornando inelegíveis por 8 anos os vereadores e a atualmente deputada estadual Joana Dark. Por meio da assessoria, o vereador Fred Mota afirmou que vai recorrer da decisão. Em nota, a deputada Joana Dark informou que vai recorrer da sentença para estar elegível, pois se trata de uma decisão de primeiro grau. Ela disse ainda que o cargo de deputada estadual não está em risco, já que a decisão alcança o cargo de vereadora, que hoje é ocupado pela vereadora Mirti Salles. O presidente municipal do partido, deputado Marcelo Ramos, não se pronunciou sobre o caso. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Bom, os filhos do presidente Jair Bolsonaro não param de causar, né? Hoje foi o deputado federal Eduardo Bolsonaro que causou polêmica ao dizer que se a esquerda radicalizar, a resposta pode ser um novo AI-5, que é um ato institucional que suspende garantias constitucionais do cidadão, caça mandatos e dá aval ao governo fechar o Congresso. Bom, houve forte reação de vários segmentos da sociedade em defesa da democracia e criticando fortemente a fala do filho do presidente. E essa não é a primeira vez que Eduardo Bolsonaro prega ações ditatoriais. Ainda na campanha política, no ano passado, ele afirmou em palestra que bastava um cabo e um soldado para fechar o Supremo Tribunal Federal. Depois da repercussão, o próprio presidente desautorizou o filho. Bolsonaro afirmou que qualquer um que fale em AI-5 neste momento no país está sonhando e pediu que o posicionamento seja cobrado não dele, mas sim do filho dele. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, considerou repugnante e passível de punição a declaração de Eduardo Bolsonaro. Políticos da oposição ao governo articulam para pedir a cassação do político por conta desta declaração. 18 horas. Bom, 6h14, vamos com a primeira música da playlist de hoje, aqui em 100,7, playlist do 18 horas. Playlist 18 horas. E a primeira da playlist de hoje em 100,7, Nothing Rolling Me Back, é uma canção, é uma música gravada pelo cantor canadense aí, que é o Shawn Mendes.
Exato, e a canção foi incluída na reedição do segundo álbum de estudo de Shawn Mendes, intitulado Illuminator. O clipe foi filmado em Paris, Amsterdã e Reino Unido e mostra Shawn Mendes explorando a Europa em par romântico em turnê. Olha, após as declarações sobre o AI-5, Eduardo Bolsonaro acaba de pedir desculpas. Em uma entrevista ao vivo, o deputado disse que houve interpretação deturpada de declaração feita mais cedo, quando afirmou que, caso acontecesse uma radicalização da esquerda, a resposta poderia vir via um novo AI-5. Agora são 6h18 em Manaus. Vamos saber como está o trânsito, nesse momento na nossa capital com o repórter Rodrigo Soares. Trânsito. Vamos lá, Carlão, boa noite a todos que nos acompanham. Trânsito completamente bagunçado na cidade de Manaus, hein? Vamos conferir. Na Avenida André Araújo, no sentido centro, o trânsito tem fluxo lento a partir do Parque Cidade da Criança. Na Avenida Humberto Calderaro, toda a extensão da via tem fluxo bastante complicado. Avenida Darcy Vargas, nos dois sentidos, com lentidão também. E na região do Parque 10, a Avenida Tancredo Neves, no sentido bairro, tem fluxo intenso. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e confere essa boa notícia. O tratamento contra a malária ganhou um novo aliado. A Anvisa aprovou um tratamento mais rápido contra a doença. A malária, provoca mal-estar, dores de cabeça, febre, dor no corpo. E entre os meses de janeiro e agosto foram identificados 87 mil casos da doença em todo o país. A nova droga batizada de tafenoquina é a primeira aprovada nos últimos 60 anos para a principal forma da doença. Acompanhe os detalhes na reportagem de Júlia Gomes. O avanço com o novo medicamento está relacionado ao tempo de tratamento. O paciente receberá apenas dose única da tafenoquina. Hoje, o tratamento inclui duas drogas, uma para controlar a infecção aguda e outra para a eliminação do parasita que se instala no fígado. Com a demora, boa parte dos pacientes, ao sentir uma leve melhora, acaba abandonando a medicação, correndo risco de recaídas. O médico Marcos Lacerda, da Fundação de Medicina Tropical do Amazonas e um dos pesquisadores responsável pelo estudo do novo medicamento, explica. De cada 3 casos de malária que a gente diagnostica, um deles, na verdade, não é uma nova infecção por um mosquito que picou de novo, é uma recaída. Então a gente quer atacar o problema da recaída usando essa nova medicação. Importante dizer que o Brasil vai ser o primeiro país do mundo a testar a tafenoquina no campo, na rotina de um serviço de saúde. O novo remédio vai ser testado a partir do primeiro semestre de 2020, nas cidades de Manaus e Porto Velho, com duração de 1 ano. Se os resultados forem considerados bons, a tafenoquina poderá ser incorporada ao tratamento para a malária. Segundo Marcos Lacerda, a produção da medicação é feita na Índia. A partir de agora, o laboratório começa a fabricar a droga já para vir para o Brasil e a gente só está pendente, então, da importação da droga e da aprovação pela CONEP, que é o Conselho Nacional de Ética em Pesquisa. Volto com vocês. Bom, e um registro concedido pela Anvisa prevê que a tafenoquina seja dada para pacientes com mais de 16 anos. Não é indicado para mulheres grávidas e nem para pessoas com deficiência na produção de uma enzima, a G6PD, que é uma enzima presente em 5% da população da Amazônia. 18 horas. Muito bem, a Justiça cancelou o leilão milionário de um porto aqui em Manaus. O porto pertence a Itautinga, que operava a fábrica de cimento em Manaus. O leilão seria para pagar dívidas trabalhistas. A empresa está entre as grandes devedoras da Justiça do Trabalho. Vamos saber os detalhes sobre essa história na reportagem de Odineia Araújo. O leilão do porto, localizado à margem esquerda do Rio Negro, estava marcado para hoje no Fórum Trabalhista de Manaus, a pedido do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região. No total, o leilão público extraordinário de bens penhorados está avaliado em 40 milhões de reais. Somente o porto, de propriedade da Itautinga Agroindustrial S.A., está avaliado em 35 milhões de reais.
Com uma área de 87 mil metros quadrados, o porto foi construído para atender barcos e armazenar cargas pesadas e materiais para a produção de cimento, localizado na colônia Antônio Aleixo. De acordo com a Justiça do Trabalho, a empresa tem mais de 140 credores com processos em execução no TRT. O valor arrecadado seria utilizado para pagamento de dívidas trabalhistas em processos que tramitam no Tribunal do Trabalho e que já estão na fase de execução, ou seja, quando já houve condenação, mas o devedor não cumpriu a decisão da Justiça. O leilão do Porto foi cancelado por liminar da desembargadora Joicilene Jerônimo Portela até que seja julgado o mérito do mandado de segurança. A magistrada justificou que haveria prejuízos para quem adquirisse o bem devido aos recursos ainda em andamento. Volto com vocês. 18 horas. Entrevista do dia. Bom, o mercado imobiliário do Amazonas comemora os números positivos do terceiro trimestre de 2019. De julho a setembro, o setor faturou 236 milhões de reais. Somada aos 2 primeiros trimestres do ano, a receita total do mercado é de 578 milhões de reais, o que representa 95,8% de todo o faturamento do ano passado. E para falar sobre o mercado imobiliário, está aqui nos estúdios do programa 18 Horas, o empresário Frank Souza. Ele é presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Amazonas, Sinduscom. Muito boa noite, seja bem-vindo aos estúdios da Mix, ao programa 18 Horas. Tudo bem? Tudo bem, boa noite. É uma satisfação poder falar sobre o Sinduscom, sobre o trabalho do Sinduscom e sobre a pesquisa do mercado imobiliário divulgada essa semana no mercado. Pois então, e de fato esse mercado voltou a crescer? Esse mercado, graças a Deus, tem crescido desde 2018, né, com números melhores. Em 2018 a gente já teve uma recuperação muito boa em relação aos anos perdidos, que a gente fala que foi 2014, 2015, 2016, 2017. E já em 2017 tivemos uma melhoria, em 2018 já tínhamos números muito melhores. Em 2019, não vou dizer que dá para comemorar, mas já dá para ficar alegre com esse número que nós temos. Ainda tem muitas unidades esperando por compradores, né? Como é que estão as expectativas do setor para vender essas unidades nos próximos meses? Olha, a expectativa é boa e quanto maior o número de financiamento ao setor, mais vai vender, né? Agora, o que ocorre? A pesquisa nos mostra que essa questão do padrão econômico é o que representa 77% das vendas no mercado. O que é o padrão econômico? É o padrão até 50 metros quadrados de área construída e 2 quartos. Esse é o que tem mais oferta no mercado. Por quê? Porque nós temos aí farto financiamento, dilatação de prazo para pagamento, e isso com juro baixo, e a Caixa Econômica tem sinalizado, não só sinalizado como reduzido os juros ao mercado. Isso tem um ambiente favorável para venda e tem melhorado muito essas vendas. Então, esse ambiente que a gente fala que em relação a 2018 já cumpriu aí 95% do que foi vendido em 2018, a gente tem uma projeção que em relação a 2018, 2019 vai ter 55% a mais do que vendeu em 2018. Presidente, com relação a 2020, né? Tivemos aí uma crise, né? Estamos no meio de uma crise, né? Esses lançamentos, esses novos empreendimentos tendem a melhorar a partir de 2020? Eu não tenho nenhuma dúvida, né? A gente tem vários fatores que nos levam a dizer que isso vai ser muito melhor em 2020. Vou citar alguns. A questão da taxa Selic, que a gente sai do início de 2016 a 14,25% e hoje nós estamos com uma taxa Selic de 5%, né? E vai chegar, a ideia é que chegue a 4,5%. Temos uma inflação dentro da meta e, consequentemente, a redução de juros na ponta. Recentemente, a Caixa Econômica, que é o maior banco financiador do setor, que representa no Amazonas 90% do financiamento imobiliário, reduziu os juros, tornou os juros o juro de mercado. Então, esse juro que era um juro fixo mais alto, ele passou a ser o juro mais baixo. Nós temos o juro aí a 6% no mercado, 6,5%. Então, isso tem tornado essa prestação mais barata. E eu ainda não ouso dizer, mas a pesquisa nos mostra que o que vinha vendendo pouco, que era o mercado do produto de médio porte acima, ele aumentou em 30% o que vendia no trimestre anterior. Então já nos sinaliza uma melhoria no mercado. Além do que,
essa questão do número de emprego esse ano de 2019, ele é positivo em todos os meses do ano. Isso mostra que já existe uma retomada realmente do setor. Isso mostra que a gente tem uma expectativa muito boa em relação a 2019 para o fim do ano e para 2020. Presidente, essa redução da taxa Selic de 10, 15 pontos para 5 pontos, reduz em quanto o preço final do apartamento, de um imóvel, no financiamento normal que acontece no mercado? Não, eu diria o seguinte, veja, os preços dos imóveis no mercado, é bom que isso fique claro ao mercado, quem quer comprar um imóvel, eles estão no melhor momento para comprar um imóvel. Por quê? A pesquisa nos mostra que eles já estão abaixo do preço de venda de 22%. E aí, se você tem um juro mais barato, que é isso que você está falando, você sai de um juro de 8,5% para um juro de 6,5%, que é o que está acontecendo, então isso propicia uma prestação mais barata e impulsiona as vendas, porque você tem uma prestação mais barata e uma dilatação de prazo para 30 anos para pagamento, e se você sai do aluguel e começa a ter seu imóvel próprio, pagando aí o mesmo valor que você pagaria no aluguel. Esse é o ponto principal. Agora a pergunta é, se a pessoa já financiou um imóvel, ela também vai poder ter esse benefício de diminuir o valor ao longo das prestações com esse juro que baixou? Assim, a última prestação, se ela já está no financiamento. O mercado financeiro, ele é muito agressivo, né? Então, o que acontece? Os bancos podem comprar carteira de outros bancos, oferecendo justamente essa redução. E o que tem acontecido? O que tem se visto no mercado? Há muito pouco tempo atrás, principalmente em 2017, 2016, houve um boom nos distratos. O que é o distrato? O distrato é aquela pessoa que comprava e depois ela não conseguia pagar o imóvel e devolvia. Então, o que aconteceu? Hoje está meio que inverso. O preço já está mais baixo no mercado, as empresas estão distratando para poder fazer um preço mais baixo ao mercado e vender os produtos que estão aí. Tá, mas aí... Porque aquele cliente que não pagava, ele passa a ser um distrato, faz uma negociação para abandonar aquele imóvel e depois você tem já um produto que está mais barato, você consegue vender no mercado a outro cliente. A gente está falando de inadimplência, um dos problemas do setor é esse, né? Recentemente eu li uma reportagem em diversos veículos estão falando sobre isso, 70 mil o número de imóveis recuperados pelos bancos por conta de inadimplência. É isso mesmo? O que aconteceu é isso. Esse boom dos distratos, que muita gente especulava no mercado, era aquela pessoa que na realidade ela não queria moradia, ela queria fazer negócio com o imóvel. Então comprava um, comprava dois, comprava três. Isso começou a acumular. As próprias empresas começaram a lançar mais do que a sua capacidade muitas vezes. E daí o banco chegou no momento que disse, bom, vamos resolver isso aqui. E ficou com muitos imóveis na mão dele. Então o banco realmente passou a vender esses imóveis porque as empresas passaram para o banco e teve que negociar isso com o banco. Agora, esse cenário é bom também para o financiamento para a classe média? É para todo mundo? Esse cenário é bom para todo mundo, porque esse juro menor, ele atinge tanto a baixa renda, como a média renda, como a alta renda. A redução dos juros, ela vai numa escala geral. Mas é melhor esperar um pouquinho mais ou é bom já investir logo? É bom? Não, como seria o momento? É bom investir logo, por quê? Os estoques eles têm reduzido e o número de lançamentos diminuído. Nós só temos lançamento na área do econômico propriamente. Na área do standard médio acima, nós não temos. Então, o que está acontecendo? Está se vendendo do estoque que já existe. Na área do médio não existe lançamento. Então, os móveis estão com preço reduzido e tem oferta. E para você ter uma ideia, em Manaus nós temos tudo foi lançado, somente 11% disponível. E em outras capitais chega a 30%. Então nós temos um baixo estoque na cidade. O senhor saberia dizer quantos lançamentos tem para 2020? Não para 2020, mas em relação a 2018, que nós tivemos 6 lançamentos em 2018, todos no padrão econômico, esse ano nós já temos 8 lançamentos, está previsto mais 4 lançamentos ainda em 2019. Ainda esse ano? Então, se tudo acontecer como se pensa, esse número vai 20%, 30% a mais do que foi lançado em 2019. Entendi. O preço do metro quadrado aqui em Manaus ainda é muito caro?
né? Como é que está essa relação de preço hoje? O senhor riu, porque eu já ouvi empresários dizer que é mais caro do que São Paulo, metro quadrado aqui. Pois é, onde está mais caro no Brasil, por exemplo? Exato, mas... Atualmente, onde que está? Nas praias do Nordeste? Vamos lá. O preço de Manaus não se compara a outros preços. O preço aqui é muito menor. O preço de São Paulo é muito maior que Manaus, Brasília é muito maior que Manaus, Rio de Janeiro é muito maior que Manaus. Nós temos aqui um preço... o quinto preço do Brasil, o sexto preço do Brasil em relação à escala de preço. E tem uma logística muito mais difícil aqui para botar material, isso encarece o nosso produto. Aliás, logística é problema em todos os setores aqui. Pois é, porque nós não temos aí estrada, nós só temos rodo fluvial, né? Então isso encarece o produto. Infelizmente, nós temos que trazer produto do sul-sudeste, produto de acabamento. Então isso encarece o nosso produto em relação às outras praças. Mas essa pesquisa nos mostra que o nosso preço, ele é bem menor do que o preço de outras capitais, e o nosso estoque muito menor. Ok, então, em outras palavras, é hora de comprar, aproveitem. É hora de comprar. Quem tiver aí pensando em trocar de apartamento, seu primeiro imóvel, fazer sua moradia, essa é hora de comprar. Qual o primeiro passo? Qual conselho o senhor daria para o primeiro passo? Pesquisar? Lógico, né? Olha, o primeiro passo, as empresas, ela tem os meios hoje em dia a internet resolve tudo. Quem quiser procurar vai no site da Caixa ou no site das próprias empresas para ver. A Caixa, por exemplo, ela tem simulação de financiamento e é grande esse número de acesso a financiamento. Eu diria que, por exemplo, nós temos hoje 64 bairros em Manaus. E a exemplo de anos anteriores, de épocas anteriores em Manaus, nós temos 30 bairros com oferta de empreendimento aqui. No passado, tinha 5 bairros que tinham oferta de empreendimento vertical, oferta de moradia. Então, entrar na pesquisa de mercado aí, o site do imobiliário, o site da Caixa Econômica, e a Caixa Econômica, ela disponibiliza simulações para você fazer entre a sua renda, o prazo que você quer pagar, quanto você teria de prestação. Então isso é uma coisa automática. Existe até um aplicativo da Caixa que você... Eu falo Caixa, eu não sei se os outros bancos têm, mas o que eu conheço da Caixa, como é o banco que tem no Amazonas 90% do financiamento ao setor imobiliário. Então, é o banco que está mais preparado para fazer todas as simulações e todas as dúvidas dos clientes, dos que eu conheço. Presidente, as obras públicas estão... Perdão. São poucas as obras públicas em andamento. Isso atrapalha o setor? Atrapalha, porque tudo passa pela Constituição Civil, né? E se a gente tiver um governo federal, um governo estadual e um governo municipal com recursos para aplicar em saneamento, em estrada, em escola, creche, seria muito importante. E hoje a gente tem um governo federal com verba reduzida. Nós tínhamos aí a aprovação da reforma da Previdência, que isso deve dar um ânimo para voltar o investimento mínimo em obras públicas. Isso traria uma melhoria significante. O nosso governo, nossa Zona Franca também, andando abaixo do que ele tem expectativa para ter uma economia mais forte. E o governo municipal tem feito algumas obras, mas abaixo daquilo que a gente espera. A gente espera que essas obras públicas retomem para compor esse mercado do imobiliário e que a gente possa ter números melhores realmente em obras públicas. Recentemente, o Sinduscom entrou com uma ação contra a concorrência, uma concorrência na SEDUC. O senhor tem informação de como está esse processo? Tenho. Na realidade, o papel da entidade é um papel que visa dar um equilíbrio a todas as empresas do setor, né? E esse caso dessa licitação especificamente, a gente acompanha as licitações lançadas ao mercado, ver se elas estão dentro dos padrões e dentro das regras que tem que ter as licitações, não deixando nenhuma empresa isolada ali, sem ter capacidade daquela participação. E o que aconteceu nessa licitação especificamente é que ela foi feita em horário tipo quase meia-noite. Ela aconteceu, muito direcionada com algumas exigências que não podia, os requisitos mínimos não cumpria aquilo que tem que ter numa licitação normal. Então, nesse caso, a gente fez uma representação do TCE para ser esclarecido o que aconteceu, por que houve essa distorção em relação a uma licitação usual. Presidente, num passado não muito distante, nós vimos empresas participando de licitação e dando o famoso mergulho, né? Aqueles 35% em busca de ganhar a licitação. E, logicamente, que na sequência pensando em ter um aditivo.
Como é que vocês fazem hoje para suprimir esse tipo de jogada? Não, na realidade, é muito difícil a entidade controlar isso, né? Nós temos hoje as contratações são feitas baseadas das licitações na tabela SINAP. Essa tabela, ela tem lá o valor de praxe que o governo paga. E é seguido aquilo. Então, quando uma empresa entra abaixo desse valor, a entidade ela não tem como fiscalizar isso. Mas isso é um absurdo, porque o ideal seria que a gente tivesse esse preço dentro dessa tabela, ao menos, uma vez que essa questão de aditivo, você não pode contar com aditivo uma coisa que não está previsto. O que está previsto é que foi feito dentro daquele valor contratado e vai ser pago. E o ideal é que seja contratado no valor, no mínimo na tabela SINAP, e que seja pago dentro dos prazos estabelecidos lá contratuais. E que as empresas entreguem dentro desse prazo e que recebam dentro desse prazo. Então, tudo que acontece fora desse balanço, vamos dizer assim, isso aí é distorção que não deveria acontecer no mercado. Perfeito. É muito assunto, mas enfim, está convidado já para um próximo programa para falarmos sobre esse mercado, sobre toda essa situação. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje no 18 horas. Conversamos com o empresário Frank Souza, que é o presidente do Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Amazonas, o Sinduscom. Muito obrigada e estamos aqui lhe oferecendo um mimo do programa 18 horas, agradecendo a sua presença hoje aqui no programa. Muito obrigada. Muito obrigado pelo presente e muito obrigado pela oportunidade. Fica à disposição. É muito importante que a gente possa trazer ao mercado aquilo que a gente atua, que aquilo que a gente presta ao mercado, que aquilo é o nosso papel, principalmente perante a sociedade amazonense. Ok, então, boa noite. Boa noite, muito obrigado. Olha, 6 horas e 39 minutos em Manaus. Boa noite para você em 100,7. 18 horas. Vamos de música, hein? A segunda da playlist de hoje, aqui na Mix. Playlist 18 horas. Querem 100,7 aqui na Mix FM, na playlist 18 horas. Bilhete 2.0, uma canção aí do rapper paulista, o Rashid, e a participação do cantor Lucas Carlos. Ele é lá da tua área, Carlão. É, lá da minha área, São Paulo. Essa música faz parte aí do primeiro álbum do Rashid, Hora de Acordar, de 2010, mas essa música, ela só ganhou mesmo visibilidade após o remake com Lucas Carlos dividindo os vocais ano passado. No clipe, os dois artistas estão naquela bad, né, com suas respectivas separações. E aquele questionamento, e como é que foi, qual vai ser agora, enfim, quem nunca? Quem nunca? 18 horas. E depois do começo da investigação do Ministério Público para apurar a responsabilidade do governo do Amazonas sobre acidentes na AM010, por causa da má conservação da estrada, o governo publicou o contrato milionário para a recuperação da rodovia. Bom, o contrato foi publicado depois que o Ministério Público do Estado instaurou o procedimento preparatório para investigar a omissão do governo do Amazonas na falta de manutenção da rodovia. A Secretaria de Estado de Infraestrutura vai pagar 17,9 milhões de reais para o consórcio Bela Vista das empresas Pontual Serviços de Locação e Construtora Limitada e CDC Empreendimentos Limitadas para fazer a conservação e manutenção da rodovia AM010 que liga Manaus aos municípios de Rio Preto da Eva e Taquatiara. O contrato foi assinado pelo secretário Carlos Henrique dos Reis Lima e a obra deve ser concluída em 540 dias. O termo de contrato foi publicado no Diário Oficial do Estado da última quarta-feira com empenhos de 3,1 milhões de reais. Bom, a portaria de instauração da investigação do Ministério Público foi publicada na última terça-feira pela promotora de justiça Tânia Maria de Azevedo, feitos da primeira promotoria de justiça da comarca de Taquatiara. Como já falamos aqui no programa, a rodovia AM010 é considerada a estrada da morte por causa dos inúmeros acidentes, muitos deles com vítimas fatais que acontecem frequentemente por conta dessa má conservação da estrada, né? São buracos, umas crateras absurdas que colocam em risco a segurança dos motoristas, principalmente no trecho a partir do Rio Preto da Eva até Itacoatiara. A sinalização é precária e dirigir à noite por lá é extremamente perigoso. Que o diga, né, os
taxistas que fazem É precário e extremamente perigoso, é bem definido aí. Os acidentes acontecem justamente quando os motoristas, ele vai desviar do buraco, você desvia de um buraquinho, cai num buracão, né? E você pode encontrar uma carreta também, né? E perder o controle do veículo, é complicado realmente. E foi preciso o Ministério Público agir para o governo resolver fazer alguma coisa. Vamos aguardar, né? Porque nesse período de chuva, a buraqueira tende a aumentar por toda a estrada. E falando ainda em acidentes de trânsito, a região norte tem o maior índice de mortes de motociclistas em acidentes de trânsito. Aqui no Brasil, mesmo depois da implantação da lei seca, o número de vítimas fatais no trânsito continuou a subir. Confira na reportagem de Júlia Gomes. A região norte apresentou a maior taxa de mortes de motociclistas em acidentes de trânsito no Brasil em 2017. A taxa triplicou na comparação com a do ano de 2000, que foi de 13,6%. Os dados são do Boletim PROADES, Projeto de Avaliação de Desempenho do Sistema de Saúde, elaborado pela Fundação Instituto Oswaldo Cruz, a Fiocruz. O percentual de mortes de motociclistas em acidentes de trânsito no Brasil subiu de 8,3% em 2000 para 24,8% em 2008, ano da implantação da lei seca, e continuou subindo, mais lentamente, até 33,4% em 2017. Segundo o levantamento, a região Nordeste apresenta a segunda maior taxa de mortes em acidentes. O boletim revela que dos 260 milhões gastos pelo SUS em 2017 com internações por acidentes de trânsito, em torno de 63% foram destinados a motociclistas. Eles representam 40% das pessoas internadas por acidente em 2008 e passaram a representar mais de 50% em 2017. O boletim destaca ainda que a maior parte das mortes envolvendo motos envolve a população jovem, entre 20 e 39 anos de idade, sendo que 45% são homens e 35% mulheres. Volto com vocês. Os policiais militares envolvidos no caso Wallace foram finalmente afastados dos seus cargos e tiveram os salários suspensos. Isso 10 anos depois de serem denunciados e 5 meses depois de serem condenados. Em decreto publicado no Diário Oficial do Estado, o governador em exercício do Amazonas, Carlos Almeida Filho, afastou os policiais Alan Rego da Mata e Eliseu de Souza Gomes. Os dois haviam sido condenados em maio deste ano por associação ao tráfico de drogas na denúncia do caso Wallace. Com o afastamento do cargo, Eliseu Gomes vai deixar de receber a remuneração mensal de R$ 10.600 e Alan da Mata teve seu vencimento de R$ 26.500 também suspenso. O afastamento está valendo desde o último dia 14 e vai até que se esgotem todos os recursos contra a sentença, que decretou a perda definitiva do cargo de policial militar dos réus. O caso Wallace ficou famoso em todo o mundo com a série Bandidos na TV da Netflix. 18 horas. Bom, Manaus vai sediar nos dias 13 e 14 de novembro a Conferência Internacional de Turismo Sustentável na Amazônia, evento de turismo e empreendedorismo sustentável. Esta é a 14ª edição no Brasil e a 4ª na região amazônica. Agora 6 horas e 49 minutos. Hoje é quinta-feira. Vamos ter a participação da nossa colunista Nafice Valois. Meu boa noite aos amigos ouvintes da Rádio Mix FM. E faltando cerca de 60 dias para o final do ano, começam os bombardeios dos institutos de pesquisa de intenção de votos. E um movimento exagerado nas redes sociais. Tudo com o objetivo claro de influenciar o cidadão e de fixar nomes de possíveis candidatos, alguns até sem nenhuma viabilidade. Eis um jogo ultrapassado que a mim obriga a deletar de meu WhatsApp as informações que nem são confiáveis. E você, meu amigo ouvinte, espero que esteja fazendo o mesmo. E vamos tratar com seriedade o nosso futuro, começando por relacionar aqueles que antes conquistaram nosso voto de confiança e identificar o que fizeram de bom e útil para dignificar os seus mandatos.
Eis a base para uma escolha sensata. Saber quem está se habilitando a nos representar. E o que é mais importante, saber se está preparado para nos representar. Lembrando que o fazer para o candidato à Câmara de Vereadores é elaborar leis, é fiscalizar os atos do Executivo e defender a sociedade, porque o vereador é o legítimo representante do povo. E o fazer para o candidato a prefeito significa administrar a cidade, exercendo seu poder discricionário para priorizar investimentos em obras, serviços e em políticas necessárias para a vida na cidade. Portanto, e em palavras bem simples, o prefeito administra os recursos que são arrecadados, dando-lhes o destino que o seu poder discricionário desejar. E se de contrapeso não existir uma Câmara Municipal com capacidade para fiscalizar a arrecadação e a destinação desses recursos, então teremos uma realidade triste e por mais 4 longos anos iremos apenas lamentar. Nafice Valois para o Jornal 18 Horas. Meu boa noite, até terça-feira e um bom final de semana a todos. 18 horas. Muito bem, 6 horas e 51 minutos em Manaus. Vamos com mais uma na playlist 18 horas. Playlist 18 horas. Playlist 18 horas, né? Sunflower. Alternativamente intitulado aí de Sunflower, né? Homem-Aranha no Aranhaverso. É isso aí, bacana, hein? É uma música do rapper Post Malone com a participação do rapper Shaw. É Sueli, né? Shaoli. Esse rapper, exato. Né? Sueli. Sueli. Né? Sueli. O M. Luciano conhece bem esse rapper aí, né? Sim, conheço muito, tá? Os clipes estão bombando aí no Multishow. Sueli? É Shaoli. Então tá, em outubro de 2018, um videoclipe com as letras da música foi lançado. E o clipe é composto de imagens do filme Homem-Aranha no Aranhaverso. Muito bem, 6 horas e 55 minutos em Manaus. Vamos de esporte, Carlão. Temos esporte hoje. 18 horas. Esporte. Bom, a organização da Fórmula 1 mostrou as primeiras imagens dos carros da temporada de 2021. Eles trazem muitas novidades em relação ao que se vê hoje, né, com design arrojado ou sexy, como a entidade definiu no Twitter, e feito para aumentar as disputas dentro da pista. Tudo isso chega junto ao novo regulamento, aprovado ao lado da Federação Internacional de Automobilismo e apresentado em Austin, nos Estados Unidos. Bom, falando agora de futebol, o Vasco enfrentou o Grêmio ontem e perdeu por 3-1. O próximo desafio será contra o Fluminense sábado às 18 horas. O Flamengo, líder do Brasileirão, enfrenta o Goiás hoje às 19 horas. Então, esse meu time não tão... Boa sorte, Paulo. Timaço, o Vasco é um timão. O Palmeiras tá colando lá, hein, o Palmeiras. Que o Flamengo, né? Então tá. O Palmeiras. Agora 6 horas e 56 minutos. M. Luciano. Vamos lá, quem ganhou o ingresso hoje foi a Iraci Gama da Silva. Parabéns. Iraci Gama. Parabéns, menina. Comentou muito. Agora seguimos direto para o Editorial 18 Horas. Editorial 18 Horas. Bom, hoje o Brasil inteiro soube da entrevista do deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, dizendo que, se a esquerda radicalizar, uma possível resposta é um novo AI-5. O AI-5 foi o pior ato institucional da ditadura militar no Brasil. Além de outras injustiças, colocou à força uma mordaça na boca de todos os brasileiros. É preciso dizer que o Brasil tem leis para enquadrar atos radicais de quem quer que seja. Protestos contra governos, sejam quais forem, não são por si atos radicais. Todos têm o direito de se manifestar livremente. Os protestos contra a declaração de Eduardo Bolsonaro vieram de todas as áreas da sociedade. Vieram inclusive do pai dele, o presidente Jair Bolsonaro. O presidente disse o seguinte: quem quer que seja que fale em AI-5 está sonhando.
e se lamentou muito pelas declarações do filho. É preciso dizer, o Brasil precisa e quer liberdade e paz. Só assim pode sonhar e ter um futuro melhor para todos. E é isso que todos os brasileiros democratas com certeza defendem. Tudo bem, Karime? Boa noite. Paulo Castro, M. Luciano. Boa noite. Boa noite. Beijo, gente. Até amanhã. Bom Halloween, né, Karime? Hoje vai ser bacana, né? Hoje Muitas travessuras. Karime está de gatinha, da gata preta. Mas dá sorte a Karime, ela não dá azar, não. Continue bem, continue em 100,7. A gente volta com você amanhã a partir das 6 da tarde. Daqui a pouquinho tem um mix tudo aí na sequência, hein? Você ouviu? 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.